Unidade 3. Trabalho. A trajetória humana, suas produções e manifestações. Aula 28.1. Conteúdo. Tipo textual. Narração. Habilidade. Identificar os elementos de uma narrativa. Olá, boa tarde a todos, muito bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. Antes de iniciarmos o assunto da nossa aula de hoje, nós iremos fazer uma revisão da última aula da semana, né, que nós falamos sobre figuras de linguagem. Vamos relembrar? Então, nós falamos sobre as onomatopeias, né? O que é uma onomatopeia? É a reprodução ou imitação de sons ou vozes naturais dos seres ou situações. Pode ser de objetos, né? Também quando ele cai no chão, por exemplo, ou situações como uma pessoa quando cai num rio, faz aquele barulho na água, então que há uma reprodução desse barulho, nós chamamos de onomatopeia. Temos o exemplo aí do gatinho, né, miando, miau, miau. Eros gato miando no telhado a noite toda. Olha, miau, miau é a reprodução da imitação do som de um gatinho, por isso é onomatopeia. A antíntese acontece quando há emprego próximo de palavras de sentidos opostos, como é o caso aqui, olha, o emprego próximo de termina e começa na frase onde termina a escuridão, começa a luz. Então, há esse sentido, né, oposto entre termina e começa. Vimos outra figura de linguagem chamada hipérbole, que consiste em expressar uma ideia com exagero, quando se diz estou morrendo de fome, né, só para ilustrar que estamos com muita fome, muita vontade de comer, mas morrer mesmo de fome, a não ser que você passe vários dias sem comer. E a prosopopeia, que a prosopopeia é a atribuição de características, né, que são específicas de seres humanos a seres inanimados, a seres que não têm vida, que é o exemplo aí, os motores gritavam ansiosos pela largada. Motores não gritam, né? Mas aí a gente colocou uma característica que é de um ser humano, né? De seres. E ansiosos também é uma característica, né, humana, principalmente, né? Ou as pessoas estão ansiosas ou ansiosos. Então, a gente atribuiu esta característica específica de seres que têm vida a um ser inanimado, que é um ser que não tem vida, que é o caso do motor. A ironia, né, que é a construção de uma frase com inversão do sentido, ou seja, quando se afirma o contrário do que se pensa. Ai, nossa, muito engraçado, quando na verdade considera a situação sem graça. Eu disse muito engraçado, mas a situação mesmo é sem graça. Então eu disse o inverso, né? Mas a pessoa, né, com quem eu estou falando vai entender que é uma ironia, né, por conta da situação e do contexto em que está sendo inserida a fala. Aí nós temos aquele momento do desafio, o momento da reflexão, né, que nós colocamos para vocês todos os dias. A gente faz um questionamento e você fica pensando até o final da aula e lá no finalzinho você nos responde, não é mesmo? Então vamos para o desafio de hoje. Então tente recordar. Quem usou o sapatinho de cristal no baile oferecido pelo príncipe? B. Qual é o nome da história em que um patinho vira cisne? Quem era a moça que ficou presa em uma torre e tinha longas tranças? Qual era o personagem que queria pegar os 3 porquinhos? Vocês ainda lembram dessas histórias? Então é sobre isto que você irá
pensar, né, até o final da aula e vai nos responder, né? Então a gente vai continuar nossa aula falando de textos narrativos. Vamos mostrar para vocês alguns exemplos de textos narrativos. Vamos começar então pela biografia, porque é narrar, vai contar uma história de alguém, né? Por isso que se encaixa nos textos narrativos. Aí temos o relato, também já está dizendo relatar, né? É contar, é dizer algo, ou de alguém, ou de alguma situação. A resenha, também você vai comentar. A reportagem, também são textos que narram, que contam. O romance também, né? Ele vai contar uma história contendo personagens, né? O narrador. Então, todos os elementos que constituem uma narrativa, né? Temos a novela, também alguns assistem, sabem, né? Que as características da novela, assim como o conto, é desenrolar uma trama, né? Uma situação envolvendo vários personagens. A crônica, já estudamos a crônica também, são narrativas do cotidiano que nos apresentam, né? A fábula, também estudamos a fábula, vocês lembram? Então, a fábula também é um texto narrativo, né? Conta uma história. Mas vamos ver o que é narrar, né? Para você, o que é narrar? É tentar convencer alguém sobre suas opiniões. Então você vai contar algo para alguém, né? E vai tentar convencer aquela pessoa que está ouvindo a sua história a acreditar. Discutir o seu ponto de vista, né? Você vai narrar colocando aquilo que você acha que requer dentro daquela narrativa, se você concorda, se não concorda. Então, também narrar é relatar fatos, contar uma história, né? É recitar uma poesia. Então, quando você está dizendo algo, colocando, contando uma história, você está narrando. O texto narrativo ficcional. O que é ficcional? Né? Aquilo que não é verdadeiro, é do imaginário. Então, faz parte de um mundo irreal, né? O ficcional. Inventa um mundo onde os acontecimentos ocorrem coerentemente com o que se passa no enredo da história. Ele vai inventar toda uma situação, mas que tenha coerência com o enredo, com a situação que envolve a história. Então, são todos esses, o texto narrativo, ele contempla todas essas situações, ele conta também uma história, né, que pode ser também do mundo real, né? Vocês já observaram, né, nos jogos, não tem o narrador, né, que fica lá contando toda a situação que vai acontecendo nos jogos? Então, é real também. Então, uma narrativa não necessariamente ela tem que ser fictícia, ela pode ser real, porque aconteceu algo, você foi contar para alguém, isso é verdadeiro, né? E os elementos da narrativa, né? Quais são esses elementos? Não podem faltar em uma narrativa, né? Personagem, quem? Né? Quando eu vou escrever, vem esta pergunta, quem? Eu sei que está relacionado aos personagens. O que? São as ações, é o que vai acontecer nesta narrativa. O espaço onde, né, aconteceu. E o tempo quando. Então, todos esses elementos nós iremos agora compreender passo a passo. A gente vai chamar aqui os elementos fundamentais, é um texto narrativo.
Porque você vai contar uma história, observe aí na imagem, todo mundo, né, ouvindo, o contador de história, todo mundo gosta, né? Quem não gosta de ouvir uma boa história? Dentro desses elementos fundamentais, nós temos o narrador. O narrador, aquele que está contando a história, é aquele que conta os fatos, né? Ele pode ser personagem ou somente o narrador observador. Então veja, o personagem. Quando é que ele é personagem? Quando ele faz parte da história. Ele está contando, ele estava diante da situação. E quando é observador, ele não faz parte. Ele não estava dentro da história. Ele simplesmente, né, viu, ouviu, né, os acontecimentos e repassa para outras pessoas. Outro elemento importante é o enredo. O enredo, alguém pergunta o quê? Como? Por quê? Então, o enredo é tudo aquilo que se passa durante a história, todos os acontecimentos. Então, o enredo é o conjunto de acontecimentos encadeados que constituem a trama. Todos aqueles elementos, né, que estão lá constituindo a trama. Temos o espaço onde isso aconteceu, né? Pode ser na praia, pode ser na zona urbana, pode ser em uma piscina. Então é o local onde acontecem os fatos, né? Onde as personagens se movimentam, onde aquilo acontece. E o tempo quando? Pode ser de dia, pode ser de noite, pode ser no inverno, pode ser no verão. Então ela retrata a duração em que se dá a ação, né? Buscando quando ela aconteceu, né? É se encontrar no tempo. E os personagens, quem? Tem um personagem, posso usar vários personagens, como mostro aí, pode ser personagens fictícios, pode ser personagem da vida real. Então, quem são esses personagens? São as pessoas ou seres personificados que vivem os fatos narrados. Podem ser protagonistas, antagonistas ou personagens secundários. Então, ele pode ser esse personagem, ele pode ser protagonista, né, o personagem principal daquela história. Pode ser antagonista, antagônico, né, oposto. Ele é do outro lado, e não corresponde a do protagonista. Então, vamos dizer assim, se eu tenho o protagonista, o antagonista pode ser o vilão da história. Então, eles são personagens opostos, né, que encaram situações contraditórias dentro da trama. E os personagens secundários são os demais personagens. Você tem o principal, é aquele que está envolvido, né, ele está com maior envolvimento na trama, nas situações. E os secundários são aqueles que têm poucas ações dentro daquilo que eles estão desenvolvendo na história. Então, são esses elementos, eles são fundamentais: narrador, personagem, o tempo, né, o espaço, né, o cenário onde ocorrem as narrativas, as tramas, os acontecimentos, onde ele se desenvolve. Então, nós aprendemos nesse primeiro momento, né, sobre os elementos principais, o que é uma narrativa, né, que é contar, dizer, narrar um fato, um acontecimento, que pode ser fictício ou um fato real, e os seus principais elementos, né, o que não pode faltar em uma narrativa. E vamos continuar falando dos elementos da narrativa, né, que são importantes quando você vai contar um fato. E um dos elementos fundamentais é o narrador. Então, o narrador é aquele que conta, né, que passa as informações para as pessoas. Então, o narrador é o responsável, né, para narrar, né, os acontecimentos.
Então, esse narrador, ele pode ser de dois tipos, né? Você viu lá no início da aula que o narrador, ele pode ser personagem, ele está lá dentro da história, ou pode ser só o narrador observador. Então, quando, né, se conta uma história, você ouve uma história aí na escola, aí quando chega em casa vai contar para sua mãe, para o seu irmão, se você estava dentro da situação, no meio do que aconteceu, você é narrador personagem, porque você estava lá, né? Fazia parte da história. Se você só estava olhando de longe, né? Só vendo os acontecimentos, aí depois foi dizer, olha, o João e a Maria estavam fazendo isso, então aí é outra situação. Ele não está fazendo parte da situação, lá envolvido nos acontecimentos. Ele estava só observando. Por isso, narrador personagem e narrador observador, né? Porque o observador, ele só está ali vendo a situação e depois repassa. Já o personagem, ele está dentro, fazendo parte daquilo. Então, pode ser, né, como eu já falei para vocês, de dois tipos. O narrador em primeira pessoa é aquele que participa da ação, ou seja, se inclui na narrativa, ele está participando. Então, é o narrador personagem. Né, o narrador personagem diz que ele participa da ação. E os verbos devem permanecer em primeira pessoa. Por que em primeira pessoa? Porque se eu estava lá dentro da situação, então eu vou contar eu, né, primeira pessoa. Estava andando. Quem estava andando, né? Eu estava andando pela rua quando de repente tropecei. Quem? Eu, né? Tropecei em um pacote embrulhado em jornais. Peguei-o, não tem aqui o sujeito para dizer que é primeira pessoa, mas pelo verbo eu sei, ó. Peguei quem? Eu. Primeira pessoa, né? Eu peguei-o vagarosamente, abri-o e vi, surpreso, que lá havia uma grande quantia em dinheiro. Então, todos esses verbos, eu estava, tropecei, abri, vi, peguei, todos são verbos em primeira pessoa. E se o texto está sendo narrado em primeira pessoa, é porque o narrador estava fazendo parte dos acontecimentos. Então, ele é um narrador personagem, ele faz parte da história. Já o narrador em terceira pessoa é aquele que não participa da ação, não se inclui na narrativa. Temos então o narrador observador. Ele só está observando ali de longe. Aí ele vai contar de forma diferente. João estava andando, é como se eu dissesse, ele estava andando pela rua quando de repente tropeçou. Quem? Ele. Terceira pessoa. Tropeçou. Veja que no texto anterior nós vimos tropecei, né? Eu. Então estava lá em primeira pessoa, aqui está em terceira. Ele tropeçou em um pacote embrulhado em jornais. Ele pegou vagarosamente, abriu, ele abriu o envelope, né? E viu, ele viu, surpreso, que lá havia uma grande quantia em dinheiro. O mesmo texto, porém, no texto anterior, você viu que é tudo aqui. Estava, abri, vi, tropecei, peguei, primeira pessoa. Já no segundo,
tropeçou, pegou, abriu e viu em terceira pessoa. Neste caso, ele só observou e ele está narrando os fatos, mas ele não estava dentro da ação, ele não estava participando, ele estava só observando, como fala o narrador aqui, observador. E dando continuidade aos elementos da narrativa também, né, verificando novamente, nós vimos no primeiro momento, personagem, que são os seres que participam da narrativa, interagindo-se com o leitor de acordo com o modo de ser e de agir de cada um, né? Tem um personagem bonzinho, tem um personagem valente, tem um personagem tranquilo, então vai ter vários tipos de personagens. E pode ser da vida real ou fictício, aquele que veio só da imaginação, que você cria a história. Que faz parte também dos elementos, né? Aquilo que é necessário em uma narrativa, o tempo. Retrata o momento em que ocorrem os fatos. Aí, se você, né, ouviu alguma coisa acontecer e vai contar, quando você chegar em casa, qual é o tempo? Você vai dizer hoje, né? Hoje, mamãe, aconteceu isso, isso, aquilo e tal, ou então para o seu amigo. Então, está dentro do tempo, está situando o ocorrido, está situando, está colocando e dizendo, né, quando aconteceu. Aí eu posso também usar um dia, né, como nós encontramos muito nas histórias que nós lemos quando as histórias fantásticas, né? As histórias infantis, geralmente tem para iniciar um dia, né? Um dia qualquer, ou então há muito, muito tempo. Quando diz há muito, muito tempo, eu me situei no tempo porque eu já sei que não foi agora há pouco. Olha, aqui ainda dá mais ênfase que há muito. Muito, né? Então, eu usei muito duas vezes para dizer que o tempo é realmente passado há muito tempo. Quando eu era pequenino, em tempos que já lá vão, né? Que já passaram, numa terra distante, então sempre está localizando o leitor no tempo. O espaço também, onde acontecem as situações, o espaço é o lugar onde se passa toda a trama, né? Pode ser no jardim, pode ser no lago, pode ser no rio, pode ser na escola, pode ser na minha casa. Então é o lugar onde se passa toda a trama. Dependendo do enredo, a caracterização do mesmo torna-se de fundamental importância, como, por exemplo, os romances regionalistas, né, que eles colocam. É muito interessante, né, você descrever para a pessoa que está lendo, se situar no espaço, né? Quando você está lendo uma história que descreve, ali parece que você está vivendo, né, lá naquele local, parece que você está conhecendo realmente quando tem uma boa descrição do local onde acontecem os fatos, do cenário, né? E você vive aquilo ao ler. Então, sobre os elementos, esses são os fundamentais. E vamos continuar, né, vendo aqui se nós encontramos narrador, se é em primeira pessoa, se é em segunda personagem. Então, nós vemos aqui, olha, dois jovens viciados em computador conhecem-se numa sala de bate-papo da internet. Durante meses, eles conversam, trocam ideias, compartilham problemas e sentimentos. Um dia, a garota recebe a seguinte mensagem. Nós vimos aqui que neste primeiro fragmento é o narrador observador. Ele está contando os fatos em terceira pessoa. Aí vem, Heloísa, as coisas estão se tornando difíceis para mim.
Não vou escrever de novo para você. Nosso relacionamento está ficando intenso demais, real demais, e acho que você não existe. Eu inventei você, nossas conversas, seu endereço. Eu me sentia só, queria ardentemente uma amiga, mas perdi o controle. Acho que estou apaixonado por você. Antes que essa loucura acabe comigo, adeus, Abelardo. Aqui sim, primeira pessoa, ele faz parte da situação. Aí ela, também aqui em primeira pessoa, diz: Abelardo, tolinho, você não pode me transformar num fantasma, porque está com medo. Um poeta não dispensa sua musa por capricho. Se você não vier me encontrar, eu irei até você, Heloísa. Então, observe que também esse texto, né, o Abelardo e a Heloísa são os personagens, aconteceu lá na sala de bate-papo, então o cenário, né, foi a sala de bate-papo, o narrador, num segundo momento aí da mensagem, o narrador personagem, né, está acontecendo com ele as situações. Agora eu os convido para nós lermos um texto, aqui você aí na sua sala e eu aqui, vamos ver quais são esses elementos, né, que estão, se realmente nós temos personagens, tem cenário dentro desse texto. Então vamos começar. Leia o texto a seguir, né? O verde estranha a cabeça das pessoas. Uma vez, em São Paulo, morei numa rua que era dominada por uma árvore incrível. Vamos prosseguir. Na época da floração, ela enchia a calçada de cores para usar um lugar comum. Ficava sobre o passeio um verdadeiro tapete de flores. Esquecíamos o cinza que nos envolvia e vinha do asfalto, do concreto, do cimento, os elementos característicos desta cidade. Percebi certo dia que a árvore começava a morrer, secava lentamente, até que amanheceu inerte, sem nada, né? Sem folha. É um ciclo. Ela renascerá, comentávamos num bar ou na padaria. Não voltou. Pedi ao Instituto Botânico que analisasse a árvore e o técnico concluiu: fora envenenada. Surpresos, nós, os moradores da rua, que tínhamos na árvore um verdadeiro símbolo, começamos a nos lembrar de uma vizinha de meia idade que todas as manhãs estava ao pé da árvore com um regador. Cheio de suspeitas, fomos até ela, indagamos e ela respondeu com calma, os olhos brilhando, agressivos e irritados. Matei mesmo essa maldita árvore. Por quê? Porque na época da flor, ela sujava minha calçada. Eu vivia varrendo essas flores desgraçadas. Ai, me arrepiei toda dessa história. É muito triste, é uma história, mas a gente, né, apresentou aqui para você identificar nela, né, alguns elementos da narrativa que nós estudamos. E agora vocês irão verificar, né? E nós temos o narrador personagem, quem está contando fazia parte, morava ali perto, né? Então estava dentro da situação, fazia parte da história. Então o narrador é o narrador personagem. O espaço onde aconteceu, na rua, né? E na calçada. O enredo, uma árvore que enchia a rua de vida, mas que de repente parou de florescer. Personagem, os vizinhos e uma senhora suspeita de envenenar a árvore. E o tempo, né, uma vez, na época, né, então são indícios do momento, né, da época que aconteceram os fatos.